O dólar fechou esta quarta-feira negociado a R$ 6,02, uma queda de 0,36%. A cotação foi influenciada por notícias sobre o cessar-fogo no Oriente Médio, que a gente repercutiu aqui, pelos Estados Unidos, também pela inflação. E o índice de preços ao consumidor em 2024 foi de 2,9%. E o Fed promete manter a linha dura para baixar esse índice em 2025. Em comparação à inflação no Brasil, foi de 4,83%. Na Argentina, chegou a 117%, após um ano de muita queda. Para a gente entender, então, melhor todo esse cenário dos Estados Unidos e do mercado financeiro, nós vamos conversar agora com o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves. Will, a inflação ao consumidor subiu um pouco mais do que o esperado em dezembro nos Estados Unidos, a 0,4% no mês, acima até do projetado, que era pelo mercado, de 0,3%. Mas o que deve ocorrer a partir de agora? Boa noite. Boa noite, David, a todos que estão nos assistindo. Na verdade, assim, a gente teve até um dado um pouco mais brando, dá para dizer assim, do que o esperado pelo mercado. A inflação ao consumidor americano, quando você olha nos últimos 3, 6 meses, você analisa esse dado, você diz que esse dado vai continuar sendo o mesmo, ela está acima da meta do Fed, ou seja, ela exige que o Fed, o Banco Central americano, continue com a sua política monetária mais restritiva, ou seja, diminui espaço para cortes de juros. Mas o dado de hoje, especificamente, ele foi bem recebido pelo mercado, tanto que a gente viu os yields, a curva de juros, os títulos de dívida americano caírem, esses juros, e isso porque a percepção de que, se a inflação ela talvez não seja tão forte assim, abre esse espaço para o Banco Central eventualmente cortar juros. Então hoje a gente teve um dia que foi bastante benigno no mercado financeiro, com o dólar, como você falou, se desvalorizando frente ao real, os ativos de risco performando muito bem. A bolsa americana aqui subiu, as ações performaram muito bem, e aí ativos de risco do mundo inteiro, como é o caso da moeda brasileira, que aqui fora é entendida e percebida como um ativo de risco, acabou sendo um dia positivo para esse tipo de ativo. Em relação justamente ao Brasil, como que deve ficar todo esse contexto? Exato, e aí o problema é que, assim, olhando à frente, você tem alguns receios. Donald Trump assume a Casa Branca na segunda-feira, oficialmente. Algumas notícias colocam que ele já tem 100 executive orders, ou seja, 100 ideias para serem executadas já no seu primeiro dia, mandatos já para serem executados, tão logo ele assume. Esperam muito sobre a questão da deportação de alguns imigrantes, a questão de tarifas sobre os países. Se especula muito em relação à amplitude e à magnitude dessas tarifas, ou seja, vão ser para todos os produtos, vão ser uma taxa única ou vão ser taxas diferenciadas. Falaram-se já em taxas escalonadas, ou seja, mês a mês vai subindo a tarifa de produtos importados da China, por aí vai. E isso tudo gera um ambiente de incerteza em relação àquilo que pode vir a ser a inflação e, consequentemente, a taxa de juros aqui nos Estados Unidos. O Brasil não sai ileso disso, ainda mais agora querendo brigar com empresas americanas. Trump é um cara que compra a briga, e promete fazer o Make America Great Again, e contra tudo e todos. Então, acho que é bastante... A posição brasileira ela não é tão positiva, e a posição do real também não neste cenário. Se eventualmente a gente vê uma escalada de juros aqui nos Estados Unidos, isso tende a fortalecer o dólar. Mas tudo isso passa por uma interpretação aí do que Donald Trump vai já, nos seus primeiros dias de Casa Branca, executar. E isso a gente só vai saber na semana que vem. Exatamente, e vamos continuar acompanhando. Agradeço demais a sua presença aqui. A gente conversou com o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves. Muito obrigado, Will. Obrigado e boa noite a todos.